Vestibular PUC Minas. Estamos de volta com Conexão Vestibular, com transmissão simultânea pela PUC TV e TV Horizonte e também pela internet. Acesse o site da PUC Minas e também no site da PUC TV e acesse no link vestibular e confira a nossa cobertura. Para aqueles que estão concorrendo às vagas na PUC Minas, vamos ver aqui na tela as datas das matrículas. O resultado sai até o dia 9 de julho para Belo Horizonte e região metropolitana. A primeira chamada acontece do dia 11 de julho ao dia 12 de julho. Atenção aos horários de atendimento, então, qualquer informação vocês podem retirar no site da PUC Minas. Todas essas informações constam no site da PUC Minas. Para medicina, a primeira chamada acontece entre os dias 22 e 23 de julho. Nós vamos agora voltar ao campus Coração Eucarístico, agora com Vinícius Andrade. A respeito dos portões. Vinícius, já houve o fechamento dos portões aí? Olá, Simone, boa tarde. Sinal dado, as provas já começaram, mas os portões ainda não foram fechados. Ainda dá tempo para aqueles candidatos mais atrasados chegarem a tempo de realizarem a prova. Mas é bom se apressarem, porque daqui a pouco, em torno de 20 a 30 minutos, os portões deverão ser fechados. Vinícius Andrade, para o Vestibular PUC Minas 2013. Muito obrigada, Vinícius, pelas informações. Daqui a pouco, então, a gente volta com mais informações ao vivo, direto do Campus Coração Eucarístico. Projetos de iniciação científica fazem parte da vida acadêmica de cerca de 50% dos estudantes de universidades particulares. Na PUC, ela é bastante estimulada e faz com que, já na graduação, estudantes participem de projetos de pesquisa coordenados por professores doutores. Depois de ser premiada no 19º Seminário de Iniciação Científica da PUC Minas, a pesquisa Órfãos por Imposição do Estado conquistou o Japão. O trabalho analisa a política sanitária de segregação e internação compulsória para os portadores de hanseníase, executada pelo Estado brasileiro entre 1920 e 1986. Identifica os danos psicossociais causados aos filhos separados dos pais naquela época. A pesquisa também foi apresentada às delegações de Taiwan, Filipinas, Malásia, Austrália, Portugal e Japão. O aluno de Direito, Tiago Flores, está aqui no nosso estúdio para falar sobre o projeto de iniciação científica que teve reconhecimento internacional. Tiago, obrigada pela presença aqui no nosso programa. A gente agradece a oportunidade. E é pela segunda vez até que você participa aqui com a gente na PUC TV, né? Na primeira edição do programa Hipótese, também o seu trabalho virou o tema de um programa. E eu queria saber de você, a partir de qual percepção a pesquisa foi impulsionada? Então, existe um grande movimento no Brasil que chama MOHAN, que é o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase. E esse movimento conquistou em 2007 uma lei 11.520, que indeniza todo ex-portador de hanseníase que foi segregado e internado compulsoriamente numa colônia até 1986. Todo ex-paciente de hanseníase que passou por isso, hoje recebe uma pensão mensal e vitalícia do Estado brasileiro, por uma indenização dos danos sofridos. A nossa pesquisa, a gente levantou a seguinte hipótese: os filhos dessas pessoas também eram separados dos seus pais. Então a gente levantou a hipótese que os filhos também possuíam os mesmos danos psicossociais que seus pais possuíam, sendo também portadores do direito de também receber uma indenização por parte do Estado por causa desses danos. E quanto tempo de pesquisa e levantamento, então, desses depoimentos vocês demoraram? Porque, na verdade, é um projeto seu, juntamente com a Pautilha, né? E o professor José Leão Maurinho Falcão Neto foi o orientador. Né? Isso, é uma pesquisa multidisciplinar, né? Eu sou do Direito, a Pautilha Paula é da Psicologia e a gente foi orientado pelo Dr. José Leão Marinho, que é professor da Psicologia também. Entre a formulação do projeto e a pesquisa em campo, em torno de 1 ano e meio, mais ou menos. Entre formular, apresentar o projeto, ir a campo, colher os depoimentos, depois fazer a análise e aí começar as apresentações, tudo. Essa primeira parte, 1 ano e meio. E a partir daí a gente vem apresentando a pesquisa, né, em vários congressos de iniciação científica e até hoje vem repercutindo. E a partir desse contato com essas pessoas, nesses depoimentos, o que vocês conseguiram observar, assim, que mais chamou a atenção nesse processo? Então, a gente conseguiu observar a questão de que eram pessoas, né, que deviam estar protegidas pelo Estado brasileiro
e que, na verdade, foram brutalmente cessadas de seus direitos básicos. Foram criadas instituições completamente sem despreparo, sem um preparo de pessoal, sem uma alimentação correta, sem educação. Então, são pessoas que hoje estão aí com 40, 50, 60, 70 anos e que trazem na sua trajetória de vida um estigma muito grande por causa dessa passagem que elas tiveram nas instituições educandários, preventórios, creches. Isso faz com que essas pessoas tenham um prejuízo social muito grande até nos dias de hoje. A gente nota, né, danos sociais e psíquicos nessas pessoas, como falta de carinho, difícil relacionamento com outras pessoas, a questão do afeto, a questão da família. São pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, não conseguem se relacionar muito bem. São pessoas que têm alguns problemas de saúde mental por causa dos medicamentos que tomavam nas instituições e por causa disso contraíram uma dependência química desses medicamentos, que até hoje tomam esses medicamentos que eram dados para dopar, para dormir. Então, são inúmeras, a gente pode enumerar dezenas de prejuízos que essas pessoas têm por causa dessa passagem delas nas instituições. E como que esse aspecto foi abordado, então, nessa pesquisa especificamente? Como trabalhar cada problema, cada história que chegou até vocês? Então, a gente trabalhou com a questão do relato de vida, né? A metodologia do relato de vida, onde a gente tinha um cronograma, a gente tinha um roteiro de uma pesquisa que a gente formulou, né? Formulou através dos ensinamentos do pessoal da psicologia, né? O Dr. José Leão Marinho, mas a Pautilha. E a partir daí a gente pegou bibliografias de outras pesquisas já publicadas, mas na questão da hanseníase, os danos que eram encontrados nos exportadores de hanseníase. E usamos aqueles danos que eram encontrados nos exportadores de hanseníase, né? Existem muitos materiais publicados a respeito, pegamos aqueles danos e direcionamos a nossa pesquisa para ver se era possível encontrar os mesmos danos nos filhos separados. E foi uma surpresa muito grande com o final da pesquisa, porque a gente, além de encontrar os mesmos danos que os exportadores de hanseníase possuem, a gente encontrou vários outros que não eram possíveis serem identificados nos exportadores de hanseníase, mas que nos filhos separados, sim, que era a questão da violência sexual, a questão do abandono, a questão do vínculo, da perda de vínculos. Né? A gente chegou a fazer um estudo que a gente acredita que essa passagem deles pelos educandários, preventórios, a gente costuma dizer que foi a maior alienação parental do Brasil cometida pelo Estado brasileiro. Coisas que só com a pesquisa vocês conseguiram esse resultado. Porque o Estado brasileiro criava aquelas crianças, criava aquelas pessoas para terem horrores à sua família, para negar a sua origem, negar a sua história. E quando acabou a política, não fez nada de nenhum movimento de ressocialização dessas crianças. Então elas ficaram perdidas, sem nenhum vínculo familiar, sem nada. Ok. Vamos agora ao Campus Coração Eucarístico. O repórter Tiago Velter está lá com informações atualíssimas do que está acontecendo agora. Olá, Tiago. Oi, Simone. Não aguentei esperar a chegada do CULT, voltei com mais informação e com um convidado muito especial, que é o professor Tarcísio Almeida. Ele é o gerente-geral da FUMARC, que é o setor responsável pela execução do vestibular. Professor, as provas já começaram, correu tudo como previsto? Sim, as provas já começaram, está correndo tudo da melhor maneira possível, dentro do esperado, planejado. A questão de impressão das provas e todo o sigilo do processo do vestibular é uma das responsabilidades da FUMARC. Como é que funciona, professor? Sim, a FUMARC é uma fundação ligada à PUC Minas. Esta fundação tem uma parte que é concursos públicos e nosso vestibular também. E uma parte que é questão gráfica. Essa questão do sigilo das provas, ela é uma questão muito especial para a gente, porque as provas são feitas por professores nossos, né, professores de carreira, e são impressas dentro da nossa gráfica da FUMARC. Existem provas especiais, professor. Quem pode fazer essas provas e como que é o processo delas? As provas especiais é uma modalidade de provas para os candidatos que têm necessidades especiais. Por exemplo, nível auditivo baixo, visão baixa. Então, essas provas necessitam de coisas especiais, tipo uma prova em libras, um ledor, né, para que o candidato não fique sem fazer
participar do concurso. Uma forma de democratizar ainda mais o vestibular da PUC. Agora vamos falar de uma coisa muito importante, que é a divulgação dos gabaritos oficiais. Quando que a gente já pode divulgar esses gabaritos? Sim, os gabaritos serão publicados logo que encerre o certame, que vai ser às 18 horas. E assim que os coordenadores de prédios entregarem as provas, os gabaritos, nós daremos como encerrado. Isso deve acontecer mais ou menos 1 hora após, portanto, mais ou menos às 19 horas. Professor, muito obrigado. Tiago Welter, vestibular PUC Minas 2013. É com você, Simone. Obrigada, Tiago. Bom, e para a gente encerrar a nossa conversa aqui, o Estado brasileiro ele possui, então, uma dívida social com esses brasileiros a partir desse momento, dessa pesquisa de vocês. Como reparar? Olha, acho que primeiro uma política para essas pessoas romperem com esses danos, porque está muito viva na memória. Então, uma política de saúde pública, né, através da psicologia, através ali de um grupo de acolhimento, para essas pessoas poderem romper com isso. Segundo, uma indenização por causa da questão social. A vida dessas pessoas, a vida que elas levam hoje, foram influenciadas e tem tudo a ver com a falta de oportunidades que elas tiveram no passado. Tiago, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Parabéns por esse projeto. Obrigado. E daqui a pouco a gente está de volta com mais Conexão Vestibular. Nós vamos para um rápido intervalo. Até daqui a pouco. Vestibular PUC Minas.